Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Dora, prof de Física, e na videoaula de hoje a gente vai conversar sobre escalas de temperatura. Para isso, eu vou compartilhar agora com vocês a tela, para ficar mais fácil. Então, o que a gente precisa saber? Para a gente poder falar de escala de temperatura, inicialmente a gente tem que entender o conceito de temperatura. E o que é temperatura? Temperatura pode ser entendida como o grau de agitação das partículas ou das moléculas, tá? Esse conceito é bem antigo e ele foi debatido por muito tempo até chegar nesse conceito final. Lá no século XVIII, quando os cientistas estavam estudando energia, calor, temperatura, eles sentiram a necessidade de elaborar uma escala que pudesse ser, digamos que universal, assim, que todo mundo entendesse o significado daquele valor. Porque acontecia que cada lugar acabava usando um tipo de termômetro que media de maneiras diferentes as temperaturas. Então, era necessário atribuir uma escala para no mundo inteiro conseguir entender do que estava se falando. Então, 3 escalas ficaram famosas, que é a Kelvin, a Celsius e a Fahrenheit. A escala Celsius, que a gente usa aqui no Brasil e que é usada nas maiorias dos países, ela tem uma característica. O zero da escala Celsius foi definido como sendo o ponto gelo da água. O ponto gelo nada mais é do que a temperatura de fusão da água, temperatura que a água de sólida vira líquida, que pra gente é 0 graus Celsius. E aí os 100 graus Celsius ficou estipulado como a temperatura de ebulição da água, a temperatura que a água vai do estado líquido para o vapor, tá? Se vocês analisarem, vocês vão perceber que é de 0 a 100, né? Então a gente pode observar aqui, ó, que essa escala ela é dividida em 100 partes iguais, tá? E aí, já antes mesmo do Celsius, veio o Fahrenheit. E o que o Fahrenheit dizia? Ele queria fazer uma escala, na verdade, com o intuito de medir a temperatura em Copenhague, na Dinamarca, a cidade onde ele morava. Mas já que Copenhague é muito frio, ele pegou o 0 Fahrenheit, que deve ser por aqui onde está meu mouse, como sendo a temperatura de congelamento de uma substância que ele fez, que era com álcool, amônia e tudo mais. E o 100 Fahrenheit era a temperatura do corpo de um ser humano, que para a gente é em torno de 37 graus Celsius. Só que já que isso não tem muita aplicação para a gente e a gente não enxerga, o que a gente pode observar é que a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius para a gente, corresponde a 32 graus Fahrenheit nessa escala. E a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então, se a gente observar essa escala aqui, fazendo 212 dividido por 32, a gente vai ver que ela é dividida em 180 partes, enquanto a escala Celsius é dividida em 100 partes, tá? Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Que quando a gente varia a temperatura em 1 grau Celsius, a gente está variando a temperatura em 1,8 graus Fahrenheit. É a mesma relação. Agora, quando a gente vai para a escala Kelvin ela foi elaborada depois, a escala Celsius e a Fahrenheit são do século XVIII, enquanto a Kelvin é do século XIX. E ela foi uma escala feita para não ter valores negativos. Então, o zero da escala Kelvin é conhecido como zero absoluto, que é a menor temperatura possível, porque ela está relacionada com a menor agitação possível das moléculas. Seria para uma espécie de uma molécula parada. Então, esse é o 0 Kelvin. Então, não tem como nenhuma substância estar numa temperatura negativa em Kelvin. Tá? E aí, quando a gente compara com a escala Celsius, na escala Kelvin, a temperatura de fusão da água é 273 Kelvin. E a temperatura de ebulição da água é 373. Então, o que a gente pode observar nessa escala, que assim como a Celsius, ela também é dividida em 100 partes. Então, acaba que a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin, tá? Então, isso acaba facilitando bastante. Eu vou anotar aqui.
tá? Porque aí, depois ali naquela fórmula ali do lado, a gente vai ver como que se converte de uma escala para outra, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa fórmula? X é a temperatura que tu quer descobrir, menos o ponto gelo naquela escala, dividido pelo ponto de vapor naquela escala, menos o ponto gelo naquela escala, tá? Igual a temperatura na outra escala, menos o ponto gelo dessa outra escala, dividido pela subtração do ponto de vapor pelo ponto gelo, tá? Então, por exemplo, se vocês sabem que uma temperatura é de 100 graus Celsius e vocês querem saber quantos graus é isso na escala Fahrenheit. Vocês vão pegar esse X, 100 graus Celsius, 100, menos o ponto gelo na escala graus Celsius, 0. 100 menos 0, 100. Dividido pelo ponto de vapor na escala graus Celsius, que é 100 menos o ponto gelo, 0. Então, ficou 100 dividido por 100, 1. 1 vai ser igual a X, que é essa temperatura em Kelvin, menos o ponto gelo em Kelvin, que é 273, dividido por 373 menos 273, tá? Então, assim, se vocês estiverem fazendo no papel e depois vocês quiserem fazer, vocês vão descobrir que 100 graus Celsius equivalem a 373 Kelvin, que nem mostra aqui nessa tabelinha. E o mesmo vocês podem fazer para Fahrenheit, para transformar de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, tudo aqui usando essa relação. De um lado, tu põe a temperatura que tu tem e os dados dessa escala de temperatura, e do outro lado tu vai ter teu X com os dados da escala de temperatura que tu quer saber. Tá bom? E aí aqui embaixo eu trouxe para vocês, deixa eu ver se eu consigo limpar a tela. Deu. Só algumas características, assim. A escala Celsius, ela é utilizada aqui no Brasil e na maioria dos países. A escala Fahrenheit, ela foi criada pelo Fahrenheit, que era um cientista, e ele era alemão. E atualmente ela é utilizada principalmente em países que falam a língua inglesa, tá? E a escala Kelvin é uma escala científica, que é usada principalmente em trabalhos, em artigos científicos. Tá? Uma característica bem interessante a gente perceber é que na escala Celsius e na Fahrenheit a gente usa o grau. A gente fala que hoje em Porto Alegre está 25 graus Celsius. Agora, se a gente convertesse isso para Kelvin, a gente falaria que hoje em Porto Alegre está 298 Kelvin, já fazendo a conversão. Não se usa o grau, tá? E aqui eu tenho direitinho o ponto gelo e o ponto vapor, ou ponto de ebulição da água, para cada escala, que vai ser bem importante para vocês conseguirem fazer os cálculos lá com aquela fórmula que eu passei antes, tá? E aqui eu só trago o valor, que o menor valor possível de temperatura é o 0 Kelvin, porque assim foi estabelecido, né? Que é a menor agitação possível das partículas, e a quantos graus isso corresponde na escala Fahrenheit e na escala Celsius. Eu vou passar aqui para vocês uma facilitação daquela equação que eu passei antes, vou voltar aqui para ela, que assim, essa aqui é usada para transformar todas as escalas, tanto de Kelvin para Celsius como de Kelvin para Fahrenheit, só que por conta da gente usar a Celsius e a Kelvin ser a científica, em questões de vestibular, normalmente o que mais se cobra é a conversão de Celsius para Kelvin. E aí, se fizer toda a análise matemática, vai chegar na conclusão que a temperatura em Kelvin, ela é igual à temperatura em Celsius mais 273, tá? Por que isso? Porque a temperatura em Celsius, ela começa no 0, né? E a temperatura em Kelvin começa no 273. O 0 do Celsius equivale ao 273 do Kelvin. Então, se a gente tiver 20 graus Celsius, isso vai aqui em Kelvin vai corresponder a 273 mais 20.
Então, essa relação aqui é bem importante para vocês saberem. Essa aqui também, porque essa converte todas, mas essa aqui é bem quebra-galho, assim, e para fazer as questões bem rapidinho, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.